usar a inteligência emocional na educação dos filhos? De que forma orientar as crianças a lidar melhor com as emoções? Eu estou recebendo aqui hoje a educadora parental Thelma Abraão para conversar sobre isso e você participa pelo 99897.000. Thelma, obrigada por ter vindo mais uma vez, Obrigada viu? Você pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Então, bora prosear. Quando se fala em Vamos lá. inteligência emocional, e muito se fala nela hoje em dia, o que é isso, para começo de conversa? A inteligência emocional, a gente pode dividir ela em dois tipos de competência. A competência emocional pessoal, que é a capacidade que eu tenho de me relacionar comigo mesmo de uma forma harmoniosa, né? Como que é quando eu deito à noite no travesseiro? Como que eu sinto em relação a quem eu sou, ao que eu faço, ao que eu sinto, né? É muito importante, então, é você ter essa consciência de como que você lida com as suas próprias emoções. E também a competência emocional social. Como que eu lido com o outro? Como que eu lido com as pessoas ao meu redor? Eu consigo ter empatia, me colocar no lugar das pessoas, entender o que elas sentem? Ou eu levo tudo para o lado pessoal, né? Quando a pessoa ela não tem uma inteligência emocional bem desenvolvida, ela tende a levar tudo para o lado pessoal. Então, se a pessoa, de repente, olha meio torto e já fala um bom dia meio amargo, ela já acha, opa, eu fiz alguma coisa errada. Isso é comigo. Ela não consegue separar o que é dela e o que é do outro, né? E é fundamental a gente desenvolver a inteligência emocional para a gente conseguir se relacionar bem, não só com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, mas no trabalho, com os amigos, né? A vida né? Em geral. E como que a gente pode usar a inteligência emocional na educação dos filhos? Isso é o tempo todo, né? né? Porque a gente quer muito que os nossos filhos se controlem, que eles consigam desenvolver o autocontrole. Nossa, esse menino está chorando muito, pelo amor de Deus, para de chorar. Mas espera aí, como é que eles vão aprender se a gente não modelar esse controle emocional, né? Eu falo assim, a gente pode... Não tem como você impedir uma emoção, né, Mônica? Mas você pode escolher a reação a essa emoção. Não é porque você está com raiva que você vai sair batendo nas pessoas para elas fazerem o que você quer, né? E normalmente quando a gente está com raiva e deixa essa emoção tomar conta, nunca dá muito certo os resultados, né? Você pode brigar, você pode ofender, você pode magoar, em seguida você vai e se arrepende. E corrigir esse estrago dá muito mais trabalho do que começar a desenvolver o autocontrole. Então, com os nossos filhos é a mesma coisa, né? Você vai, explode, briga, bate, põe de castigo, daqui a pouco você está arrependido. E você, além de tudo, você não está ensinando um bom modelo, você não está sendo um bom modelo, porque as crianças copiam, né, o nosso exemplo, não o que a gente fala. Elas copiam o que a gente está fazendo. E aí, por exemplo, você falou de criança que chora, às vezes chora demais, às vezes se irrita demais, às vezes está muito quieta. É porque ela não está entendendo o que acontece? E como que os pais podem fazer isso? É conversando? Gente, olha, é tão complexa essa parte do cérebro infantil. Aliás, tem um livro excelente que eu indico muito para os pais, chama O Cérebro da Criança, do Dr. Daniel Sijon, um psiquiatra americano, que explica exatamente como que a gente faz para lidar com essas questões na infância, principalmente nessa fase dos 0 aos 5 anos, que o cérebro ainda está muito imaturo, o cérebro ainda não está desenvolvido. A criança do 0 aos 5, ela é muito dominada pelas emoções, pelo lado direito do cérebro. E a gente tem o hemisfério esquerdo e o direito. O esquerdo domina a razão e o esquerdo a emoção. A gente tem que ajudar os nossos filhos a fazer a integração desses dois lados. Como é que a gente faz isso? É validando as emoções da criança. Agora, como fazer isso, Mônica, se a gente não foi preparado? Não foi, isso, os nossos pais nunca validaram as nossas emoções. A gente vai para a escola, aprende a ler, escrever, mas ninguém ensina a gente a lidar com as nossas emoções, né? Então, o mundo evoluiu, a ciência evoluiu e a gente vê a importância cada vez maior de você se autocompreender, entender suas dores emocionais, ter consciência, puxa, isso aqui é uma dor minha que vem da minha infância e eu estou reproduzindo com meu filho, né? As minhas dificuldades, meus desafios emocionais. Então, primeiro de tudo é você tomar consciência do que é seu. Porque é muito fácil misturar o que é do seu filho, o que é seu, e aquilo explode, você explode, fica com raiva, né? E como eu estava falando, a criança do 0 aos 5 anos, ela é dominada pelas emoções. Então, por exemplo, uma criança está lá chorando, está dando birra, está descontrolada. Não é porque ela é uma criança ruim, não é porque ela é uma criança terrível. É simplesmente porque ela realmente não desenvolveu ainda a habilidade de usar o lado racional do cérebro. Então, você tem que falar, filho, tudo bem sentir raiva. Você está com raiva, por isso, por aquilo. Você nomeia essa emoção, você valida essa emoção.
Mas não é porque você está com raiva que você pode bater no seu irmão, não é por isso que você pode sair jogando os objetos pela casa. Então, você vai dar uma educação emocional para o seu filho. Mas para isso, Mônica, antes você precisa desenvolver o seu autocontrole. A sua inteligência emocional, exatamente. Né? E isso é para o resto da vida, não é? Até o fim, o último dia de vida, com certeza. Estão chegando perguntas aqui para você, mas antes, isso pode evitar, quando os pais têm essa condição de trabalhar, de validar essa emoção e dizer, olha, tá tudo bem, você sentir raiva, tristeza, né? Isso pode evitar até os conflitos dentro de casa? Mas com certeza. Né? Porque quando você consegue gerenciar as emoções, né? A gente fala que a gente tem que ajudar a criança a fazer a integração da razão com a emoção. O que isso significa? É fazer a criança falar o que ela sente, entender o que ela está sentindo. Quantos adultos cresceram sem saber o que estão sentindo? Você sente aquela angústia, você fica frustrado, mas você não sabe, na verdade, nomear o que você está sentindo, né? Você se sente mal, mas você não sabe o que é. E você sai o quê? Atacando os outros, né? Então, o Daniel Siegel, ele fala muito sobre... Imagina que o bem-estar da vida é um rio que flui. Então, aqui nesse meio, nesse rio, você está se sentindo bem, você está equilibrado, né? Você está no bem-estar. E esse rio tem duas margens. Uma é o caos e outra é a rigidez. Quando você é dominado só pela razão, você fica rígido, fica duro. Faça o que tem que ser feito, mas aí você não consegue validar o outro, você não enxerga o outro, né? Você fica sem empatia, sem emoção. E aí você vai para a margem da rigidez. E se você, por outro lado, é dominado só pela emoção, você não consegue usar a razão, puxa, esse sentimento aqui está me causando um problema e eu não consigo controlar, eu estou indo para o caos. E a gente não quer ficar nenhuma dessas duas margens, nem no caos e nem na rigidez. A gente precisa o quê? Do equilíbrio. Para fluir, né? Exatamente, por bem-estar. Deixa eu trazer aqui as perguntas para você. Olha, tem uma amiga nossa, a Fernanda. Ela falou, olha, Mônica, eu ando descontrolada emocionalmente. Ao mesmo tempo que estou chorando, estou com raiva e tenho percebido que o meu filho tem ficado agressivo. E o filho dela tem 7 anos. O que ela pode fazer? E ela já faz tratamento com psiquiatra. Exatamente. As crianças, elas sentem rapidamente quando você está alterado, né? Então, assim, pode ter certeza que se você estiver com a emoção alterada, nervosa, deprimida, chorando, o filho vai reagir a isso, né? O que ela pode fazer é o que ela já está fazendo. Entender de onde vêm essas dores emocionais, né? São dores emocionais de que fase da vida? Normalmente pode vir da infância, emoções que não foram acolhidas, que não foram validadas pelos próprios pais, e aquilo, a pessoa acha que aquilo não afetou, mas está lá no seu subconsciente, dominando a sua vida, as suas reações. Então, o primeiro caminho é o autoconhecimento, Mônica, né? E você tomar atitudes para se manter mais tranquilo, fazer exercícios, praticar yoga, ter tempo para você mesmo, para fazer coisas que você gosta, né? Aproveitar. Deixa eu trazer aqui uma amiga nossa, me contou que o neto dela é autista e ele não fala. No caso, como utilizar a inteligência emocional? Olha, já é um desafio uma criança quando ela não tem nenhum tipo, quando ela já nasce, né, sem nenhuma doença congênita, transtornos, seja lá como se chamam, mas quando a criança tem síndrome de Down, tem autismo, né, você tem que ter muito mais paciência, porque o tempo dela, o tempo de desenvolvimento dela é outro. É outro, né? Então, na verdade, é o pai que precisa praticar a paciência, praticar a resiliência, a empatia, para conseguir ajudar essa criança a se desenvolver. A Cristina pergunta o seguinte, meu filho de 3 anos vence o pai dele pelo choro e eu vejo que isso está errado, o que ela faz? Realmente, o que acontece? Os pais tendem a ficar nos extremos, ou ele é muito bravo, muito autoritário, ou está muito permissivo, né? Ou eles saem de um para o outro, fica muito bravo, em seguida vê que não foi legal e vai para a permissividade. O pai, quando ele cede e a criança está chorando, qual é a mensagem que está passando para a criança? A criança, ela não raciocina dessa forma, mas ela entende assim, bom, quando eu choro, eu consigo o que eu quero. Então, eu falo sempre que é muito importante o pai e a mamãe decidir, antes de falar não, se aquele não é não mesmo, ou se aquele não vai virar um sim. Porque se aquele não vai virar um sim depois que a criança chorar, é melhor dar um sim de uma vez. Porque é importante você manter limites claros, ter regras claras. E é importante a criança sentir, opa, até aqui eu posso ir, até aqui eu não posso ir. Porque isso faz parte também de desenvolver a autoestima, a segurança da criança, sabe? Tem mais aqui, ó. Nosso tempo está acabando, mas vamos lá. Mônica, eu conheço uma pessoa muito bruta com todo mundo, ela é uma pessoa que xinga demais,
e ela trata o filho que tem 12 anos também de uma forma um pouco agressiva. E ele está dando trabalho na escola. Olha como a inteligência emocional está faltando aqui. Não, tá? E vai dar mesmo, porque a criança, quando ela não é acolhida, quando ela não sente, puxa, ninguém me entende, ninguém me olha, ninguém me escuta, o que todo ser humano quer, Mônica? Todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer se sentir amado. Não é? E essa conexão, esse amor, essa aceitação, essa sensação de pertencimento, ela tem que começar dentro de casa. Se você não recebe isso de pai e mãe, com certeza você vai ter dificuldades nas relações com o outro. Na escola, com os amigos, com os professores, em seguir regras. É a forma que a criança acaba o quê? Externalizando essa dificuldade de se sentir parte. Conversa boa com a Thelma Abrão, aqui, educadora parental, falando sobre a inteligência emocional, como que a gente pode utilizar na educação, evitar conflitos e trazer mais tranquilidade e paz para a gente equilíbrio.